E o Vinícius, por incrível que pareça, embora fosse parente do meu pai, casado com a minha tia Lila, eu conheci ele através da minha mãe. Da sua mãe. Fui lá na casa dele, ele na banheira mesmo, não era papo furado. Tava na banheira tomando banho? Sempre, não, recebia as pessoas na banheira. Olha só, não sabia dessa história, sim, não. Sim. A gente tem um defeito como sociedade que é esquecer dos nossos ídolos, né? A gente tem que cultuar, né? Então, para quem tá assistindo a gente agora, pô, você é filho de Elis Regina, que é a maior cantora do Brasil. Não sei se existirá outra. Temos grandes cantoras, né? Assim, mas é a maior cantora do Brasil, vai lá. Eu vou tomar isso como um carinho, mas é um lugar que eu acho que ela não gostaria de ficar. Não, perfeito. Solitário e antipático, né? Entendi, perfeito. Mas é isso, ela é uma grande... É uma grande artista. Vamos melhorar isso, é uma das grandes cantoras do século XX. Maravilhoso. Essa ficou bonita, porque aí a gente coloca ela também no planeta. Ou o Brasil importa ou o Brasil não importa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Se o Brasil, a gente ouve a vida inteira, o Brasil é um dos lugares mais importantes da música no mundo e tal. Bom, então se o Brasil é um dos lugares mais importantes da música no mundo e há um consenso entre professores, universidades e que trabalham com isso, né, e o meio, então o Milton Nascimento é uma das maiores vozes do mundo. Perfeito. Não é uma das maiores vozes do Brasil, né? Pô, e aí vai, né? Correção não, eu concordo, pô, maravilhoso. Elisa é uma das maiores vozes do século XX. Acho que sim. Eu imagino que naquela época, você com 5, 6 anos, pela sua idade, você não tinha me corrija se eu estiver errado, mas chegava lá João Bosco, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bosco, seu pai. Não, ele não chegava muito, não. Mas ele foi expulso. Foi expulso. Quem mais? Roberto Menescal, André Midani, os músicos todos. O Paulo Braga, o Mineiro. Luizão, no baixo. Essa galera toda, você viu isso tudo, cara. Sim, sim. Você tinha a sensação de que já era algo mágico ou não? Era uma criança ali vendo esse mundo acontecer? Eu achava que todos os lugares eram assim. Na verdade, entendi, né? Na escola eu fui descobrindo que havia outras profissões, que havia outras coisas. Eu descobri muita coisa na escola, né? Eu descobri racismo, antissemitismo, homofobia. Eu descobri na escola depois que a minha mãe morreu. Olha só. Eu realmente descobri que a gente vivia, claro, o meio artístico é um pouco assim, né? Mas eu não tinha presenciado nada disso, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de debate. Ela era a mulher, ela é que mandava ali. Ela, enfim, sempre foi o centro da casa e tal, o que se convencionou chamar matriarcado, talvez, mas eu fui descobrindo fora. Então ali eram pessoas muito legais, que me tratavam muito bem, e eu adorava aqueles brinquedos, né? Sempre ter um cômodo da casa onde tem um monte de instrumento, de luzinha, e quando eles iam embora, enfim, era em casa o estúdio, o pessoal vai embora, aí todo mundo vai viver a sua vida, cedinho se acorda e entra lá e começa a apertar uns botões. Aí eu uma vez mexi num volume, alterei, fiquei desesperado se alguém ia descobrir. Não era nada, era só um volume e tal. E eu acho que isso povoa boa parte das crianças que são filhas de pessoas que trabalham com música. Seja um percussionista, um baterista, um compositor e tal. Nunca percebi o lance do que falam hoje, né, do glamour, desse negócio todo. Entendi. Era um trabalho divertido, eram pessoas muito interessantes, assim. Eu perguntei uma vez pro Nelson Mota qual... Nelson, que é outro também. O meu pai era amigo do pai dele. Olha só. O Nelson Cândido Mota, né? Pra você ter uma ideia do pai dele, de como era, o Nelson perto do pai é um jagunço, um gangster. É um nervoso, é bravo e tal. O pai dele era um amor de pessoa. Olha só, cara. Doce ao cubo, né? Meu pai era muito amigo do pai dele, e o Nelson era moleque, e aí eles... O Nelson fala com muito carinho do Ronaldo, eu fico muito feliz. Sim. E eu perguntei pra ele, Nelson, qual que foi a mesa, cara? A mesa que você sentou, que mais você ficou assim, maravilhado, se lembrando? Aí ele falou assim, pô, essa pergunta é boa, porque eu já passei por muito na minha vida. É verdade. Mas a mesa ali com uns 20 anos de idade, a mesa que me impressionou, eu tava ali na zona sul do Rio, aí tava andando e me chamaram pra sentar, aí tava conversando Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Nelson Rodrigues. Ah, isso é legal. E aí chegou o Nelson. Agora, o Nelson eu não conheci, ele foi colega de redação do meu pai. Meu pai era amigo dos irmãos todos, né? Do Mário Filho, o Maracanã. E tem um irmão do Nelson, me fugiu o nome agora,
que morreu naquele deslizamento e tal. Meu pai jogava bilhar com ele direto. Olha assim. só. E num dia ele falou assim, hoje eu não vou. E nesse dia teve o deslizamento. E aí ele morreu e tudo. Puts. O Ronaldo era amigo de redação e o Rui Castro tem várias passagens envolvendo os dois. Mas o Tom, eu almocei muito com ele. Eu almocei com ele, eu fui à mesa onde ele estava com o pessoal. E o Vinícius, por incrível que pareça, embora fosse parente do meu pai, casado com a minha tia Lila, eu conheci ele através da minha mãe. Da sua mãe. Fui lá na casa dele, ele, na banheira mesmo, não era papo furado. Tava na banheira tomando banho? Sempre, não, recebia as pessoas na banheira. Olha só, não sabia dessa história, sim, não. Sim, o Roberto de Oliveira, irmão do Renato Teixeira, que dirigiu Elise e Tom, um cara muito importante, né? Fez várias coisas bacanas, né? Durante a gestão dele, o Castelo Rá-Tim-Bum lá na Cultura, Roda Viva e tal. Enfim, ele foi empresário da Elis e ele fez o circuito universitário com ela. Sim. E aí ele levou o Vinícius. E ele disse que ele levava uma tábua no porta-mala para o Vinícius. E porque o Vinícius ia para a cidade e o Vinícius não queria ficar em hotel, queria ficar na casa de alguém. E tinha uma briga, assim, né? Para ver quem ia receber o Vinícius. Mas uma briga insólita, assim. A mulher que era a presidente da Liga das Senhoras Católicas, o cara que era o rico da cidade, o outro que era, sei lá o que, da cultura. E aí ele escolhia a casa de acordo com o tamanho do banheiro e tinha que ter banheira. Olha isso. E a tábua era como era lá na casa dele, não com uma tábua, mas ele botava a tábua na banheira, porque ele botava a máquina de escrever, o cinzeiro e o copo de uísque, ficava na banheira direto. Cara, quando eu fui à casa dele em história. 80, um pouco antes dele morrer, não, mas isso muitas pessoas vão falar, ele já estava na banheira, era meio uma sala de estar, assim, então a tampa do vaso fechada, ele sentado ali, as pessoas meio assim no corredor, ele deitado lá, cara, nu, lógico, uma espuminha ali e tal, era uma base de ferro, uma bandeja assim, com as coisas em cima. Que coisa, cara. E você tem essa lembrança nessa época. Tem. Ele morreu logo depois, Olha né? só, Ele morreu cara. em julho de 80, eu não esqueço nunca mais, né? Que coisa. Julho de 80, ele em dezembro, John Lennon. Foi um ano Dezembro, péssimo John Lennon, pra minha mãe, né? Ela ficou muito chateada Não, imagino. com as duas coisas.